Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando essas embalagens e vou pintá-las usando a técnica da cerâmica falsa. Para essa ideia eu vou usar uma garrafa de azeite. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar e tirar todas essas etiquetas. E vou pintar com a técnica de cerâmica falsa. E aqui eu vou usar o bicarbonato e vou usar tinta acrílica. E a medida vão ser 2 medidas de tinta para 1 medida de bicarbonato. E depois é só mexer bem para ficar uma tinta homogênea e não ficar pedrinhas de bicarbonato. E agora é só aplicar na sua garrafa. E para fazer o conjunto com a minha garrafa de azeite, eu vou usar esta garrafa e aí é só aplicar a tinta sem precisar de passar o primer. Na garrafa de azeite, por ela ter uma cor por baixo, ela precisa sim de 2 mãos de tinta. A outra garrafa, como é uma garrafa transparente, você poderia deixar só com uma mão de tinta. Mas como eu vou passar em uma e tenho tinta, eu decidi passar 2 mãos de tinta nas 2 garrafas. E olha que bonita que ficou a garrafa, ela já está bem sequinha. E vou passar a corda de sisal aqui na parte de cima da garrafa e também vou colocar aqui na parte de baixo aqui do gargalo da garrafa. E para finalizar a decoração, eu peguei esses 2 pigentinhos e coloquei eles aqui num pedaço de corda de sisal e dei um nó nas pontas. E agora vou colar eles bem aqui na parte de baixo do gargalo. E para a garrafa de azeite eu fiz a mesma coisa. Só que aqui eu coloquei a corda de sisal na boca do gargalo e também coloquei a corda de sisal na parte de baixo da garrafa. E para finalizar aqui a decoração, eu peguei um pedaço da corda de sisal e também vou colocar aqui para fazer tipo um pingente. E para proteger as suas garrafas é sempre bom você usar um verniz. E olha que graça que ficaram essas garrafas, ficaram muito lindas. E essas garrafas você pode usar aí para decorar a sua casa, você pode vender essas garrafas. Para essa ideia eu vou usar uma caixa de leite. A primeira coisa que eu fiz foi limpar muito bem a caixa e vou recortar essa caixa. E vou pintar usando a técnica da cerâmica falsa. Vou usar bicarbonato de sódio e vou usar uma tinta acrílica na cor concreto. A proporção que eu costumo usar é sempre de 2 de tinta para 1 de bicarbonato. Como a minha caixa é pequena, eu vou usar 1 de tinta e meia de bicarbonato. E aqui o ideal é você mexer muito bem essa misturinha. Se você achar que tem muito bicarbonato, o ideal é você colocar um pouco mais de tinta, porque também vai depender da tinta. Tem algumas que são mais grossas, mais líquidas, e se você não misturar muito bem ou colocar muito bicarbonato, o resultado final depois vai ficar esbranquiçado. E aí é só você aplicar na sua caixa de leite. E para ficar mais bonito, o ideal é você passar o pincel sempre no mesmo sentido. E depois de seco, se você achar que ficou um pouco esbranquiçado, você pode passar mais uma camada, mas agora só da tinta, sem o bicarbonato, também fica muito bonito. E para decorar eu vou usar um stencil e vou usar essa palavra love. E para pintar eu vou usar 2 cores, cor areia e preto. E vou começar pintando com a cor areia. E vou usar um pincel de pituá. Coloco a tinta no pincel e tiro o excesso dessa tinta, para não correr o risco de borrar quando eu for pintar no stencil. E aí é só você vir aqui em cima do stencil e vai dando batidinhas. Deixei secar a tinta e agora vou posicionar o stencil em cima da letra. Só que agora eu vou desviar um pouquinho esse stencil e vou pintar com o preto. E quando eu tiro o stencil, olha que legal que fica a palavra. Com a tinta preta e também com o pincel pituá, eu vou fazer um sombreamento aqui nas laterais da caixa. E conforme foi secando a minha tinta também ficou esbranquiçada e eu passei uma camada com a tinta pura. E escondeu todo esbranquiçado.
Provavelmente o que aconteceu aqui foi que eu não misturei muito bem a tinta com bicarbonato. E para os pezinhos eu vou usar esses quadrados que são de acrílico. E para fazer um detalhe, eu recortei uma tirinha no EVA preto e vou colar ela aqui. Mas para ficar mais bonito ainda, eu recortei uma tirinha menor, bem estreitinha, de cortiça e vou pintar com a mesma tinta que usei no vasinho. E agora vou colar a tira mais estreita na tira de EVA. E para um detalhe, eu vou colocar essa tachinha. Com a tirinha pronta, é só colar aqui com a cola quente. E olha que gracinha que ficou, eu achei que ficou muito fofo, que combinou muito bem as cores concreto e preto. E olha que gracinha que ficou esse vasinho, eu achei que ficou muito fofinho. Eu vou usar com flores aqui, mas você também pode colocar suculentas ou colocar só uma folhagem. Para essa ideia, eu vou usar essa lata, que é uma lata de papel, e ela é uma lata que vem um panetone super delicioso nela. E para decorar, eu vou usar papelão. Recortei um tamanho de acordo com o tamanho da lata. E vou retirar esta parte de cima do papelão. Para isso, eu vou molhar ele aqui com um paninho e depois venho com uma tesoura de ponta fina e vou fazendo esse movimento que eu mostro aí no vídeo para vocês. E vou retirando essa película bem devagar. E agora esses pedacinhos que ficam, que às vezes é difícil de tirar, eu venho com o paninho molhado e vou tirando desse jeito. E depois é só você deixar secar o papelão que já vai dar para usar. E aqui o papelão seco, ele fica assim bem maleável e bem sequinho, já totalmente limpinho. E agora é só colar aqui na lata. Eu tive que fazer duas partes porque eu não tinha um papelão assim tão grande para cobrir a lata toda de uma vez. Mas não tem problema, que é só você encaixar um papelão no outro e colar que dá super certo. E olha só como o acabamento fica perfeito, nem dá para ver onde que é a união, ficou direitinho. E para pintar eu vou usar essa tinta acrílica fosca na cor cerâmica e também vou usar bicarbonato de sódio. E aí eu misturo mais ou menos uma colher de tinta para uma colher de bicarbonato. E você vai vendo se essa mistura está boa. Se precisar, você coloca mais tinta. E aqui nessa hora você precisa mexer bem para ficar bem homogênea a sua tinta. E agora é só ir pintando assim, ela fica meia grossa a tinta, é normal, tá? Mas dá para pintar perfeitamente. É normal acontecer de ficar assim, às vezes, em algumas partes esbranquiçado. Se isso acontecer com você, você coloca um pouquinho da tinta pura e pinta por cima, porque o efeito de cerâmica mesmo você não vai perder. E aqui com a tinta bem sequinha, eu gostei bastante dessa cor. Para os pés eu vou usar cabo de vassoura e vou recortar ele de 8 em 8 centímetros. Com uma fita métrica é só fazer a marcação e depois cortar. Na parte de baixo da lata eu pintei com a mesma cor e agora vou fazer 4 furos para colocar os pezinhos. E também vou fazer furos no cabo de vassoura. Já tenho eles aqui cortados e agora vou fazer um furo no meio. E para combinar mais com o meu cachepô, eu vou pintar esses pezinhos usando o Betume Colors na cor tabaco. Apliquei o Betume Colors e depois passo um pouquinho de um papel só para não ficar muito escuro. E aqui estão os 4 pezinhos já prontos. E agora é só aparafusar aqui os pezinhos na lata. E pronto, olha que chiquérrimo que ficou esse cachepô. E é o melhor de tudo, gastando bem pouco. E você pode colocar a sua plantinha de preferência, pode fazer até como organizador se você quiser. Mas olha que gracinha que fica. Ah, e também eu usei a cor cerâmica, mas você pode usar a cor que você quiser usando o bicarbonato, que vai dar essa textura super legal aqui no cachepô. E essas são as ideias de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado aquele like que eu tanto amo. Se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!